Esse é o MC Guimê, né, que foi um dos expoentes, né? Depois tem milhares de outros MCs que vão aparecer, né? E eu diria que, inclusive, hoje a gente está, de alguma maneira, né, a maior expressão da cultura periférica da juventude é o funk hoje, né? Eu vi uma entrevista recente dele num podcast e tal, né? E ele fala, né, como é muito interessante não estigmatizar o funk a partir de uma única leitura sobre ele, né? Porque ele, de alguma maneira, ele vai respondendo conforme a conjuntura. Ele fala exatamente isso, né? Conforme as coisas vão mudando, o funk também tem esse processo. Ele é generoso, ele tem um olhar atento às coisas que estão acontecendo. Claro, ainda tem o ostentação, ainda tem o proibidão, ainda tem, né, a hipersexualização, etc. toda, mas ele mostra, por exemplo, que já na pandemia surgem outras letras e outras narrativas no funk, né? Que não falam mais tanto de ostentação, mas voltam a falar de superação, né? De como encarar esse momento. Ele até fala isso, ele fala, meu, nós estamos vendo um momento que muita gente está desempregado, está passando necessidade, então o funk também, de alguma maneira, se reformula, né, nas suas narrativas, ele responde muito, né, eu trouxe aqui um pouco esse olhar mais geral, né, mas também é interessante notar os processos mais no nosso campo, digamos assim, né, olhando, pensando essa periferia tão diversa e como que os setores progressistas e como que aquilo como que uma narrativa mais progressista, né? Porque é isso que o Thiago Aju fala, né? Cada hora rotulam a periferia de uma coisa, né? Uma hora foi consumista, uma hora é não sei o quê, etc. Como se não houvessem processos de disputa e de dinâmicas e de múltiplas possibilidades. E, de alguma maneira, os setores progressistas de esquerda sempre atuaram, né, em alguns momentos com maior ou menor intensidade, mas sempre houve, né? Até pela aí é muito interessante a gente observar aquilo que o próprio Clóvis Moura nos traz, né, sobre a ideia de grupos específicos e diferenciados, né? Que ele vai mostrar o quanto que o associativismo, formas coletivas de organização que a comunidade negra foi estruturando desde o processo da resistência ao escravismo, e como isso vai se modulando, né, no pós-abolição, que vai chegar até os dias de hoje em múltiplas formas de organização, desde da religiosa até a escola de samba, o time de futebol, os coletivos sociais, culturais, né? Então é interessante que em todos esses períodos, né, e a esquerda mais institucional, em alguns momentos, esteve mais próximo ou mais distante, mas sempre houve processos associativistas, né, questionadores, né, que dinamizaram ali experiências de solidariedade, de compromisso social com a comunidade, de utilizar a cultura como um elemento aglutinador, conscientizador, né? Então, você tem ali, por exemplo, nos anos 2000, né, o fenômeno dos saraus, né, como uma expressão dessa articulação, né, que tem ali a grande expressão do sarau da Cooperifa, mas que depois vai se ramificar. Disso surgem vários coletivos de teatro, de dança, grupos de música que vão dinamizando, né, uma série de articulações, né, políticas, sociais, culturais, né, que vão também contribuindo para o desenvolvimento das próprias comunidades, que vão, de alguma maneira, se apropriar das políticas públicas, né, dos editais, do VAI, do Ponte Cultura, etc., para produzir uma dinâmica social muito interessante nas quebradas, né? E mais recente, e é interessante como há um processo evolutivo, por exemplo, do que era o hip hop, né, nos anos 80, 90,
no seu olhar mais associativista, né? Ou seja, as posses, o hip hop como um todo, como um movimento, né? Que era extremamente masculino, né? Jovem, homens, né? E com muito machista, muito LGBTfóbico, etc. Como essas outras formas, né, que vão se construindo em outros processos, vão ampliando o leque, né? Então, você já vê no sarau uma maior participação das mulheres, né? As pautas vão se diversificando. Hoje você tem, por exemplo, o fenômeno dos slams, né? Que é um dos campos que eu estudo, onde você tem um protagonismo das mulheres, da comunidade LGBT, onde as narrativas, né, são muito avançadas, né, que inclusive há na minha visão, um grande distanciamento, né, da esquerda institucional, da esquerda que está ali, né, disputando o Estado, está muito descolado, né? Há coisas muito potentes sendo produzidas nas periferias, muitas iniciativas associativistas, coletivas, libertárias, né, que se conecta com o debate ecológico, com o debate da diversidade, do respeito à diferença, uma série de coisas muito avançadas, né, que produz, eu tenho tentado construir uma ideia, né, de uma praxis política contemporânea bastante sofisticada, né, e que, de alguma maneira, está isolada desse debate mais geral do campo da esquerda e progressista, e muitas vezes acaba sendo, inclusive, disputado por setores liberais, ainda mais num momento de ausência de políticas públicas, né? Então, são os bancos, são os grandes financiadores nacionais e internacionais que vão tendo incidência sobre espaços dinâmicos de produção de conhecimento, de cultura, de associativismo, que são muito potentes, mas que estão descolados e distantes de um sentido político mais geral que se coaduna com setores da esquerda e progressistas, né? Então, acho que esse, para mim, é um dos grandes desafios que estão colocados, né? Como conectar, né, essas potências, essas dinâmicas, inclusive disputar, porque, de alguma maneira, os setores liberais e até ultra-neoliberais já entenderam, já perceberam a potência que é a periferia, né? E o que é e a necessidade de olhar ela de forma diversa, né? Respeitando essas diferenças. As periferias e os sujeitos e sujeitas periféricos, que nada mais são do que esses sujeitos e sujeitas históricos que estão produzindo coisas relevantes, né? Tem um outro elemento que o Tiaraju aponta aqui que eu acho que é bem interessante, né? Sobre o momento lulopetista, que além do processo do consumo, ele também tem um processo do acesso à universidade, né? E aí a questão que aí ele vai fazer um paralelo com aquilo que eu falei bem no início, né? Então, enquanto a ideia de periferia era um termo ainda pouco usado dentro da própria periferia e é até mais utilizado do ponto de vista acadêmico e etc., como com esse processo, né, de democratização do acesso à universidade, né, essas sujeitas e sujeitos periféricos passam a estudar sobre a própria periferia e produzir, né, um conhecimento a partir desse olhar, né? Ou seja, um olhar por dentro, né? E o quanto que isso potencializa e amplifica, né? E eu estenderia isso a esse processo da pesquisa e da produção do conhecimento, há também ao trabalho, né? Ao trabalho desses profissionais formados, né? Então, a Ana Daisy trouxe aqui a sua perspectiva enquanto assistente social, né? Mas nós podemos estender isso também
a professores, né? Então, a gente, por exemplo, né, um dos fenômenos mais interessantes que a gente teve aqui no estado de São Paulo na década de, né, nesses anos 2010 e tal, foi a ocupação das escolas, né? E aí foi muito interessante que os principais professores, aquilo foi um processo de estímulo, né? Feito muito por professores, né? De uma geração mais jovem que puderam acessar a universidade nesse contexto, né? Seja ela pública ou privada, através do ProUni, FIES, etc., ou SISU, e que voltam para as comunidades e dão um novo sentido, né? A essa relação do professor com a sua própria comunidade, né? Não é à toa que é também nesse contexto que surge debates como o da escola sem partido, né, de uma doutrinação, etc., porque justamente a escola se tornou um polo dinâmico de disputa, inclusive ideológica, a partir dessa reconfiguração, inclusive, dos atores que atuam. É muito interessante isso, de fato, né? Que eu acho que esse é um outro elemento, né? Digamos assim, você tem algo que produziu uma resposta muito concreta, né? Há muito a se questionar sobre a questão do endividamento, né? Da ampliação do crédito como uma possibilidade de ascensão social, etc., né? Há muitas críticas ferrenhas aos limites, né, dessa política do lulismo, né? Mas se tem algo que produziu algo de uma mudança substantiva, geracional e de impacto de longo prazo, foi a questão do acesso à universidade, e isso vai produzir consequências interessantes nessa dinâmica, inclusive do próprio serviço público nas periferias, né? Então, acho que isso é uma coisa que chama atenção.